Olá, vamos hoje comentar um pouquinho sobre jejum, um jejum que cura. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos algum dia o jejum. Seja por sair atrasado para o trabalho, não toma café da manhã, ultrapassa o horário de almoço, quando vai chegando à tarde a pessoa começa a sentir uma dor de um estômago vazio, fome mesmo, está faltando alimento. Outras pessoas experimentam o jejum por miserabilidade mesmo, passam fome, e são milhões de criaturas no planeta Terra que fazem um jejum obrigatório por fome. Existe também a dieta da moda, a dieta do jejum, enfim. Todos nós, de alguma forma, percebemos e conhecemos um pouco sobre jejum. Mas nós vamos tratar um pouco do jejum à época de Jesus e também à época do povo judeu, tanto antes quanto depois de Cristo. O jejum, ele é uma forma para o povo judeu de experimentar um vazio, uma dor, uma fome de algo que está realmente faltando para um preenchimento posterior, ou seja, o jejum de cunho praticamente religioso. Existe o jejum do Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, do perdão, e então as pessoas, quando fazem o jejum e sentem aquela fome, sentem mais solidariedade, porque muitas pessoas passam fome no mundo. Existe também o jejum que o povo de Israel faz por um sentimento de perda, de luto, pela destruição do templo de Jerusalém, tanto antes quanto depois de Cristo, o templo como uma representação da presença de Deus. Então fazem o jejum por essa dor, por esse luto, como se fosse a ausência de Deus no coração. E Jesus tem uma passagem muito significativa quando ele cura um menino endemoniado. E a passagem no Evangelho de Mateus e também em Marcos, ela é descrita que Jesus havia acabado de descer o Monte Tabor, onde ele tem aquela famosa transfiguração, e ao descer ele vê alguns dos seus discípulos num burburinho, conversando assim, uma agitação entre os escribas, e alguns deles correm na direção deles, e os escribas também. Jesus pergunta por que essa agitação, por que esse burburinho, e um deles corre na direção de Jesus e diz a ele: Mestre, o meu filho está enfermo. Eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. O demônio o pega e o lança outra hora no fogo, outra hora na água, e ele se agita e espuma. Na verdade, o rapaz sofria de um profundo ataque de epilepsia, e aquela época era tido por influência espiritual ou por presença demoníaca. Então Jesus disse a esse homem: Ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E trouxeram o rapaz. Quando o rapaz chega juntamente com seu pai e vê o Cristo, ele novamente tem um ataque epiléptico violento, espuma, tem convulsões terríveis. Jesus vê aquela cena e pergunta ao pai assim: há quanto tempo ele tem esse problema, ele sofre dessa enfermidade, dessa presença espiritual? E o pai diz: desde criança, Senhor. Sempre o demônio lança no fogo ou na água e ele se agita, espuma. Então Jesus se compadeceu daquele homem, porque aquele homem falou assim: Senhor, se tu podes, tende compaixão, cura o meu filho. Então Jesus disse a ele: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Quando o pai então relatou: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Jesus então, olhando para aquele homem, tocou no rapaz e imediatamente aquela convulsão parou, estancou, de tal forma que o povo em volta disse: morreu. Então Jesus pega o rapaz pelas mãos e o devolve ao seu pai, perfeitamente são, perfeitamente curado. Poucas horas depois, já na casa com os discípulos, estes vieram e perguntaram a Jesus: Senhor, por que nós não podemos curar o rapaz, expulsar aqueles demônios? Quando Jesus disse para eles: essa casta de demônios só se expulsa com oração e jejum.
Muitos estudiosos das Escrituras dizem que essa palavra jejum não consta originalmente no versículo, que houve uma alteração, um acréscimo. Pois bem, na verdade, o que nós podemos analisar é como Jesus encarava o jejum. No capítulo 6 também de Mateus, nós vamos perceber que Jesus está com um discípulo e vê algum homem jejuando, e ele diz assim: quando vocês jejuarem, não façam como esse fariseu hipócrita, que jejua para ser visto pelos homens, porque ele desfigura o seu rosto, se mostra triste para que todos possam ver que ele está jejuando. Em verdade, eu vos digo que ele já recebeu a sua recompensa. Ou seja, está fazendo aquilo para ser visto pelos homens, então já foi visto. E vós, quando jejuardes, continua Jesus dizendo aos discípulos, lavem o rosto, ungem a cabeça, porque Deus sabe o que se passa em secreto. Façam jejum em secreto e Deus os recompensará publicamente. Ou seja, não precisam mostrar que está jejuando, que está em luto, que está sentindo dor por uma perda, por um esvaziamento. É nesse sentido. Um pouco mais tarde, ou em outra ocasião, alguns discípulos de João Batista chegam para Jesus e dizem assim: por que nós, os discípulos de João Batista e os fariseus, jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E Jesus responde a eles: podem jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que o esposo lhe será retirado. Neste dia jejuarão. Ou seja, ficaram de luto porque perderam o esposo. Jesus compara sempre o encontro do homem, do ser humano, da comunidade, das pessoas com Deus a um casamento. Há um casamento, um matrimônio entre os homens e Deus. Jesus se considerava o esposo, os discípulos e as pessoas as noivas. Por isso que ele envolvia essa relação entre homens e Deus com relação a um matrimônio, a casamento. Por exemplo, parábola do festim das bodas, parábola das noivas inécias, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná. Tudo para comparar essa união do homem a Deus. Pois bem, quando esse filho, esse pai, chega para Jesus e pede a ele compaixão para que possa curar o seu filho, e Jesus fala com ele que tudo é possível àquele que crê, esse pai confessa o seu esvaziamento, a sua tristeza, pela ausência completa de Deus e fé no seu coração. Porque declara: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Nesse momento, podemos conjecturar que Jesus fez jejum, ou estava no estado permanente de jejum, e não estamos falando aqui de vacuidade do estômago, que é perceber a diferença que existe de fé entre as pessoas. Lembrando que, certa oportunidade, Jesus curou o servo de um centurião romano. Aquele que diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra que o meu servo será salvo. E Jesus, naquele momento, declarou: jamais vi tamanha fé em Israel. Ou seja, um soldado romano, um centurião, tinha mais fé do que qualquer israelita que Jesus tinha conhecido. E naquele momento, aquele pai entristecido, um israelita, estava sentindo-se sem fé, sem a presença de Deus. E é nesse momento, além da alteridade de perceber a diferença das pessoas relativamente à fé, Jesus exerce a empatia. Coloca-se no lugar de um pai que está perdendo um filho e cura o rapaz. Ele não fez, vamos dizer, um jejum para ser visto pelos homens. Ele não curava pessoas para ser visto pelos homens. E qualquer curador que se proponha a curar para ser visto, para aparecer, não terá sucesso. Por isso Jesus fala para jejuar em secreto, esvaziar-se de todo sentimento ególatra,
todo o egoísmo. Por isso é que nos dias atuais da Covid-19 somos convidados a um jejum que vai curar. Não um jejum representando a vacuidade do estômago, mas um esvaziamento do nosso egoísmo, um esvaziamento do nosso interesse pessoal e partindo não só com alteridade para ver a diferença do sofrimento entre as pessoas que estão perdendo trabalho, emprego, passando necessidades, mas também exercendo a empatia, nos colocando no lugar dessas pessoas. E aí sim, esse tipo de jejum que esvazia o nosso egoísmo e nos preenche da presença divina, ele cura a nós próprios. Por isso que no trabalho voluntariado nós estamos percebendo milhares de criaturas que estão partindo da direção daqueles que sofrem, seja distribuindo quentinhas, marmitas, cestas básicas, kits de higiene, mas indo para a força de trabalho, também no transporte público, no serviço médico, esvaziando o seu egocentrismo e indo na direção do próximo. E o voluntário, ele sempre diz assim: eu estou me sentindo tão feliz, porque o jejum, o esvaziamento da presença de egoísmo e o preenchimento com a presença divina cura a nós próprios. Partamos para esse jejum na direção do serviço ao semelhante. Muita paz a você e um grande abraço.